Pode abaixar o fundo para mim um pouco, por favor? Pode se sentar, meus irmãos. Se vocês quiserem ficar de pé. Brincadeira. Glória a Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Ah, que incrível, cara. Estou impactado. Vamos lá, nessa noite eu quero compartilhar algo com vocês. Algo que o Senhor tem falado comigo durante essa semana, durante esses dias, em momentos de devocionais, em momentos de entrega ao Senhor. O Senhor tem ministrado algumas coisas sobre o meu coração e eu quero compartilhá-las com vocês. Porque eu entendo que aquilo que o Senhor tem feito sobre mim não é para mim, mas é para nós. Aquilo que o Senhor tem feito sobre a sua vida não é para você, mas é através de você. Você consegue entender isso? E eu quero falar com vocês hoje sobre... Obrigado, meu querido. Põe lá o tema para nós, por favor. Andando no Espírito. Obrigado, Nilson. Deus abençoe. Andando no Espírito. O Senhor tem falado comigo nesses dias sobre andar no Espírito. E tem sido muito intenso aquilo que o Senhor tem falado comigo. E por isso que eu quero compartilhar com vocês. Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Se não abriu aí, tem no telão ali. Diz assim, 16. Isto vos digo, andei no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e as do Espírito contra os da carne. Pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que queres. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Lá no verso 22 agora. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andamos também nele. Repita isso comigo. Se vivemos pelo Espírito, andamos também nele. Mais uma vez, se vivemos pelo Espírito, andamos também nele, no Espírito. Outras versões vão dizer assim, o mesmo verso, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Essa é a versão NTLH. Outra versão, Nova Bíblia Viva em português, diz assim, se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo e todos os aspectos da nossa vida. A Bíblia Almeida, século 21, diz assim, se vivemos pelo Espírito, andamos também sobre a direção do Espírito. É sobre isso que eu quero dizer nessa noite, cara. Andar no Espírito. Uma das coisas que nós mais temos ouvido nesses dias, nesses últimos 30 dias, 20 e poucos dias do ano de 2022 que se iniciou, é que nós vamos viver um tempo de colheita, é que nós vamos viver um tempo de sobrenatural, é que nós vamos viver um tempo de sobrenatural sobre nós. Qual que é o outro? Deu um branco. Ajuda aí, crente. Aceleramento, sobrenatural, colheita e entrega total. Isso é o que o Senhor tem falado com a gente nesses últimos dias, no início do ano, a qual o Senhor tem manifesto sobre os nossos corações. E quando nós entendemos essas palavras, nós precisamos entender que nós precisamos andar no Espírito para que essas palavras elas se cumpram. O Senhor vai dizer na palavra que se vivemos pelo Espírito, ande também no Espírito. Não basta simplesmente você viver no Espírito e falar, cara, eu tenho o Espírito dentro de mim. Mas você precisa andar e caminhar com o Senhor. Você precisa se portar como um filho de Deus que manifesta a presença do Pai aonde você está.
Você precisa ser alguém que é inconformado com o pecado, inconformado com a normalidade, inconformado com a naturalidade e começar a se manifestar de uma forma mais intensa e mais profunda naquilo que o Senhor tem te chamado a viver. Um ano de aceleramento, um ano de entrega total, um ano de colheita, um ano de viver o sobrenatural de Deus, exige de nós alguns posicionamentos. E um desses posicionamentos é entender o que a palavra nos diz. Ande no Espírito, ande no Espírito, seja mais espiritual do que carnal, seja mais sobrenatural do que natural, viva segundo aquilo que a palavra de Deus está falando sobre nós. Nós precisamos entender que quando o Senhor Ele nos chama para ser influenciados pela vontade do Senhor sobre as nossas vidas, pois isso é um princípio bíblico na vida do cristão. Andar pelo Espírito. Andar pelo Espírito não é simplesmente eu vim aqui liberar palavras em línguas e falar, se edificar a si mesmo, ou simplesmente liberar palavras proféticas sobre a igreja neste ambiente profético. Mas é entender que eu sou chamado para ser esse mesmo crente que está aqui adorando, louvando, profetizando, declarando e se rendendo ao Senhor lá na rua. É entender que o andar do Espírito, ele vai exigir de mim alguns posicionamentos. É entender que quando eu decido andar no Espírito, eu decido abandonar a minha velha natureza e começo a caminhar de uma forma nova e profética todos os dias. Se nós olharmos para o verso 22 desse mesmo capítulo de Gálatas, do capítulo 5, ele vai dizer sobre o fruto do Espírito. E todo mundo conhece o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas agora, se nós pegarmos e olharmos para dentro de nós de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa, o que você vê dentro do seu coração? Você consegue enxergar o fruto do Espírito se manifestando sobre você? Ou você fala, cara, eu consigo, Léo, algumas coisas eu consigo, mas outras coisas eu tenho dificuldade. Porque outras coisas, cara, me pegam. Ah, Léo, eu até consigo amar as pessoas. Eu até consigo me alegrar. Eu até consigo ter paz. Eu até consigo ter longanimidade, benignidade. Mas às vezes eu não consigo ser bom. Eu não consigo ser fiel. Eu não consigo ter mansidão. Eu não consigo ter domínio próprio. Falta sua uma dependência que é gerada pelo Espírito, para que nós venhamos viver essa totalidade da presença de Deus sobre nós. Porque quando nós decidimos andar segundo a vontade do Espírito Santo, nós andamos segundo os sonhos que o Senhor Deus tem sobre nós. E nós se portamos de uma maneira a qual a presença do Senhor ela é manifesta sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. E todo cristão que caminha pelo Espírito, ele carrega consigo os frutos do Espírito. Por isso que, por mais que isso muitas vezes seja difícil de caminhar, mas nós caminhamos. Nós clamamos pelo Senhor, Senhor Deus, faça algo novo dentro do meu coração. Senhor Deus, muda a minha vida. Senhor Deus, transforma o meu pensamento. Esse precisa ser o nosso pensamento diário. Andar no Espírito é preciso viver tentando até vemos as manifestações sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos andar no Espírito até que o sobrenatural de Deus ele se manifeste de uma forma natural aqui na terra. Eu li essa semana um livro e o autor do livro, num dos capítulos, ele falava, cara, no céu não existe dor, no céu não existe câncer, no céu não existe depressão, no céu não existe medo, no céu não existe ansiedade, no céu não existe infidelidade, no céu não existe traição, mas no céu existe amor, o amor é Cristo. E aquilo mexeu comigo, cara, quando eu parei, eu pensei, falei, cara, essa é a realidade. E ele falava, então para de olhar para as coisas terrenas e comece a olhar para as coisas celestiais.
onde você vai parar de olhar para aquilo que você está caminhando de uma forma errada e você vai começar a caminhar segundo a vontade do Espírito, caminhar andando pelo Espírito de uma forma que você não olhe mais para uma enfermidade como algo natural. Ah, eu estou enfermo. Ah, não, mas é natural. Não, meu irmão, nós como seres celestiais, como seres espirituais, nós não podemos aceitar a enfermidade no nosso meio. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, até que o Senhor transforme aquela dor em uma cura, para que o nome dele seja glorificado. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus ela é profética e ela nos dá o destino correto para que a vontade de Deus se manifeste através de nós. Mas nós precisamos estar dispostos a viver pela palavra de Deus. E eu quero falar com vocês sobre 3 pontos nessa noite. Primeiro, assuma os riscos de andar no Espírito. Assuma os riscos de andar no Espírito. Assumir os riscos de andar no Espírito é se colocar numa brecha para manifestar a presença do Senhor aonde nós estamos. Assumir a responsabilidade, os riscos de andar no Espírito é falar: Deus, eu não quero mais viver para mim, mas eu quero viver para o Senhor. Se nós estamos entrando num tempo de 2022, onde uma das palavras proféticas que nós estamos liberando e profetizando e decretando é que nós vamos viver o sobrenatural, nós precisamos se arriscar para que o nome do Senhor ele seja glorificado através de nós. Nós precisamos se colocar na zona de risco para que o nome do Senhor ele seja glorificado através das nossas vidas. Nós precisamos começar a enxergar os sonhos do Senhor e falar: Deus, qual que é o seu sonho para esse tempo e para essa nação? Nós precisamos começar a enxergar e falar: Deus, me dá o discernimento para que eu entenda o que o Senhor está fazendo em nosso meio, para que eu possa ser um agente de milagre e transformação sobre a vida de alguém. Mas muitas vezes nós aceitamos ficar num banco como esse, ficar num canto como esse, parado e paralisado, falando: cara, eu vou ficar aqui tranquilo, deixa para os pastores que ele faz, deixa para os líderes que eles fazem, deixa para os servos que eles fazem, deixa para o fulano, ele vai orar pelo ciclano lá e o ciclano talvez seja curado, deixa para eles, cara. Mas só que quando se fala em assumir riscos, não se fala simplesmente que os líderes precisam assumir os riscos, mas fala-se de discípulos. Os discípulos de Jesus assumem os riscos para levar o evangelho do Senhor. Andar no Espírito vai muito além de estarmos num ambiente como esse. Andar no Espírito requer aceitar a viver os frutos do Espírito e também viver um ambiente de renúncia diária de seus desejos. Só quem tem coragem de arriscar tudo por Cristo é que viverá os sonhos dele sobre a sua vida. Não adianta os sonhos, não adie os sonhos de Deus, mas arrisque-se em Deus para realizar os sonhos dele sobre essa geração. Arrisque-se por amor a ele. Arrisque-se, meu irmão, se entregue. Ah, Léo, mas você está falando de se arriscar, cara. Você não sabe como que é lá na minha empresa. Se eu falar de Jesus lá na minha empresa, o meu patrão vai me mandar embora. Se eu tiver um posicionamento cristão lá na minha empresa, ele vai me mandar embora por justa causa. É isso mesmo que Satanás quer, cara, que você cale a sua boca. É isso mesmo que Satanás quer, que você fique escondido na sua cadeira, lá do seu trabalho, fique paralisado, falando: não, eu estou aqui simplesmente para mim ganhar o meu dinheiro, para me pagar as minhas contas, para me realizar os meus sonhos. É isso que Satanás quer, cara. Que você não se arrisque pela vontade de Deus, mas que você fique engessado onde você está, para que ele consiga ceifar ainda mais vidas. Enquanto nós estamos paralisados, o reino do inferno está se movimentando para ceifar o quanto mais possível ele conseguir, cara. Quanto maior o número de almas que ele conseguir ceifar, melhor para ele. Mas agora nós, como cristãos, nós precisamos ter um posicionamento de falar assim: eu vou parar de sonhar os meus sonhos, eu vou começar a sonhar os sonhos de Deus sobre a minha vida. Eu vou começar a parar de arriscar as minhas coisas por mim e vou começar a arriscar tudo que eu tenho por Ele. Porque essa é a vontade do Senhor sobre nós, que nós venhamos se manifestar na zona de risco, na zona do milagre, para que o Senhor se manifeste através de nós, meu irmão.
Você precisa assumir essa posição de risco e falar: Jesus, eu estou aqui, eu quero ser um agente de milagres nas suas mãos. Mas muitas vezes nós estamos preocupados, paralisados. Mas o que o fulano vai falar sobre mim, cara? O outro vai me mandar embora, o meu pai vai brigar comigo, o meu marido vai fazer isso, a minha esposa vai querer separar de mim se eu me manifestar como um crente. Eles vão falar que eu sou chato, eles vão falar que eu sou careta. Cara, posso te dizer uma coisa? Dane-se a opinião alheia sobre a sua vida com Deus. Você precisa se posicionar questionando as pessoas, falando: cara, mas por que você não tem Cristo? Eu vivo aquilo que eu recebi do Senhor, eu vivo a entrega que eu recebi do Senhor, por isso que eu libero, por isso que eu manifesto, por isso que eu transbordo. Eu não consigo guardar só para mim aquilo que o Senhor tem feito sobre mim. Mas muitas vezes se arriscar diante das situações, diante das circunstâncias, diante das pessoas, vai exigir renúncia. Porque as pessoas vão chegar e vão apontar o seu dedo, vão apontar o dedo para você e falar: cara, você é um mentiroso, você é um enganador, você é um traíra, você adulterou, cara, você era uma prostituta. E você vai falar: cara, é verdade, eu era isso mesmo, né? E vai aceitar essa realidade para a sua vida e vai parar de andar segundo aquilo que Cristo está falando e vai andar segundo o que as pessoas estão dizendo sobre você. Muitas vezes nós paralisamos e não se arriscamos por medo do que as pessoas vão falar sobre nós, por medo do que as pessoas vão achar sobre mim. O que as pessoas acham sobre mim, eu não estou nem aí. O que me importa é o que o meu Deus acha sobre mim. Léo, mas você está dizendo que eu tenho que ser um arrogante, que eu não tenho que ligar para a opinião das pessoas? Não, cara. Eu estou dizendo que você precisa ouvir todo mundo, mas você precisa escutar poucas pessoas. O mundo, cara, está louco para dar um pitaco, para dar uma opinião sobre a sua vida. E eu tenho algo que eu levo comigo, que é isso, cara. Eu ouço todo mundo, mas eu escuto poucas pessoas. Porque isso faz uma diferença enorme sobre as nossas vidas. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido de audição, além da sua vontade, a não ser que tape os seus ouvidos. Já escutar é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção, tentar entender o que está sendo dito, refletir depois de assimilado o conteúdo, concordar ou não. Você precisa ouvir todo mundo. As pessoas vão te criticar, as pessoas vão apontar o dedo para você, mas você vai falar: cara, obrigado, eu te respeito, eu te amo como irmão, mas eu estou caminhando pela palavra do Senhor. Se você vir sobre mim e dar uma opinião sobre a minha vida, se fizer sentido, eu vou tomar para mim, mas se não fizer sentido, eu falo: irmão, eu continuo te amando, obrigado pela sua palavra, mas Deus te abençoe. Porque palavras, elas podem mudar destino, mas palavras, elas podem matar pessoas também. Talvez você está sentado aqui, você foi ferido por palavras que te disseram, e você deu ouvido a essas pessoas, você escutou elas. Quando alguém te dizia: mas você não vai ser nada, mas você não vai crescer, você vai ser um drogado, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser assado. E você tomou aquelas palavras para você e você falou: é verdade, eu não passo de um miserável. Você precisa aceitar a realidade do Senhor e começar a se arriscar por aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Arrisque-se por Ele, porque as pessoas naturais não entendem as coisas que são celestiais. Somente quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios 2, no verso 13 ao 16, diz assim: as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as de ensino pelo Santo Espírito, comparada com as coisas espirituais, com as coisas espirituais, com as espirituais, comparando as coisas espirituais com as espirituais, mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém?
Então significa que o quê? O mundo ele vai apontar os seus defeitos, o mundo ele vai apontar o seu posicionamento de entrega, de se arriscar, mas você vai falar, cara, eu não estou vivendo pelo mundo, eu estou vivendo pelo reino. Eu me arrisco pelo reino, eu não me arrisco pelo mundo. Eu me arrisco para fazer a vontade do meu Pai, eu não me arrisco para fazer a vontade humana. Então eu preciso aceitar essa condição que Paulo fala, de quem é espiritual discerne as coisas espirituais, mas quem é carnal discerne as coisas carnais. E as pessoas que são carnais, elas nunca vão entender o seu posicionamento de entrega, elas nunca vão entender o seu posicionamento de renúncia, elas nunca vão entender o seu posicionamento de sacrifício. Mas você vai se sacrificar, porque você entende que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável sobre a sua vida. Você precisa entender isso. E para que nós juntos, nós conseguimos entender o que é andar no Espírito, primeiro nós entendemos que nós precisamos assumir os riscos de andar no Espírito. Assumir os riscos é tomar um posicionamento novo, onde a presença do Senhor, ela vai se glorificar através das nossas vidas. Segundo ponto, crucificando a nossa carne. Para nós andarmos no Espírito, nós precisamos andar crucificando a nossa carne diariamente. E isso talvez seja um dos pontos mais difíceis para um cristão. Renunciar, tomar a sua cruz, crucificar a sua carne todos os dias. Porque quando se trata de crucificar a sua carne, se trata de nós renunciarmos os nossos desejos todos os dias. Se trata de nós sairmos da nossa zona de conforto e falar, Deus, eu tomo a minha cruz nesse dia, nessa semana, nessa hora, para que o seu nome se glorifique através de mim. Eu preciso tomar a minha cruz, ter um posicionamento de vida, para que o Senhor ele se manifeste através da minha vida. Lá em Gálatas 5, 24 vai dizer assim, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Então quer dizer, se nós decidimos ser discípulos de Jesus, nós decidimos também tomar a nossa cruz todos os dias. Quem aqui é discípulo de Jesus? Glória a Deus, tem uns 10. Obrigado. Glória a Deus. Então você precisa aceitar, tomar essa cruz e viver aquilo que o Senhor tem te chamado a viver. Manifestar aquilo que o Senhor tem te chamado a manifestar. Porque quando se trata de negar a sua cruz, se trata de abandonar os seus desejos, se trata de abandonar as suas vontades, se trata de abandonar aquilo que te agrada. E você precisa viver para agradar ao Senhor, não para agradar a si mesmo. Quando nós decidimos andar dessa forma, nós tomamos a nossa cruz diariamente e falamos, Senhor, eu preciso tomar a minha cruz para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Se Jesus não tivesse tomado a sua cruz há mais de 2000 anos atrás, nós não teríamos a salvação no dia de hoje. Nós não estaríamos ouvindo o Evangelho através da mensagem do Senhor, mas nós estaríamos escravos do pecado, condenados ao inferno, mas o Senhor decidiu tomar a sua cruz e falar, cara, se preciso for eu vou morrer por esses homens, se preciso for eu tomo a minha cruz por eles, que é por amor a eles que eu tomo a minha cruz, é por amor a eles que eu vivo o reino e a vontade do meu Pai, é por amor a eles, é por amor a eles que eu ando no Espírito. Se Jesus não tivesse andado no Espírito com aquela cruz, não tivesse se posicionado como um filho de Deus, andando no Espírito, tomando a sua cruz, nós não estaríamos aqui hoje, nós não teríamos acesso ao Pai, mas nós ainda teríamos uma vida de condenação, de pecado, mas através do tomar a cruz, Cristo morreu por nós e nos deu liberdade e vida. Então nós precisamos andar no Espírito, crucificando a nossa carne diariamente. Romanos 8, do 4 ao 5 vai dizer assim, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito têm as coisas do Espírito. Como é que tem andado a sua vida?
Como é que você tem andado nesses dias? Uma das minhas orações que eu tenho orado ao Senhor é falar do Senhor, não me permita viver na naturalidade. Não me permita viver num ambiente onde eu se conformo com o raso. Não me permita viver num ambiente onde eu sou acostumado com o natural. Mas eu preciso me mover de uma forma profética, aonde a vontade do Senhor ela é manifesta através da minha vida. Porque quem é espiritual discerne e faz as coisas espirituais. Nós olhamos para o céu, nós vemos que no céu não tem enfermidade, nós vemos que no céu não tem dor, nós vemos que no céu não tem raiva, nós vemos que no céu não tem brigas. Então eu preciso atrair a realidade dos céus sobre a minha vida. Eu preciso parar de pensar da terra para o céu, mas eu preciso pensar do céu para a terra, porque essa é a realidade que eu quero atrair sobre nós. Essa é a realidade. Se nós queremos pisar no ano de 2022 de uma forma diferente, nós precisamos estar dispostos a tomar a nossa cruz todos os dias, vivendo o chamado ao qual o Senhor tem liberado sobre nós. Você está aí em dúvida se você precisa se manifestar dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho. O Senhor está te chamando agora, falando, cara, se levanta, não se cala, não pare, porque eu estou contigo. Manifeste a minha presença, manifeste o meu amor. Tome a sua cruz, siga Jesus dentro da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho. Chega de ser simplesmente pessoas rasas. Chega de ser simplesmente mais um cristão que faz parte de uma estatística. Mas nós precisamos ser um cristão que transforma a sociedade. Nós precisamos ser um cristão que transforma aonde nós estamos. Pelo simples fato que nós tomamos a nossa cruz e vivemos a vontade do Senhor sobre nós. Lucas 9, 23, 24 diz assim: e dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diariamente, tome sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por causa de mim, salva-la. Decida perder a sua vida nesse dia. Decida perder, cara. Decida perder, mas ganhar. Essa é a matemática do reino. Quando nós perdemos, nós ganhamos. Essa é a matemática do reino. Terceiro ponto. Flua no sobrenatural. Cultive os dons do Espírito. Flua no sobrenatural. Cultive os dons do Espírito. Esse tempo onde nós estamos entrando, nós estamos determinados e profetizando e declarando e decretando que esse será o ano de viver o sobrenatural. Mas não tem como nós vivemos no sobrenatural do Senhor se nós vivemos andando pela carne. Quem concorda comigo? Não tem como nós vivemos o sobrenatural do Senhor nessa terra se nós andamos ainda com as mesmas práticas do velho ano. Não tem como eu decidir viver de uma forma sobrenatural, mas eu decidi não entregar a minha vida, o meu coração, a minha alma para o Senhor. Eu preciso viver uma vida que o sobrenatural flua através de mim. Se nós entendemos que o nosso Pai é um Deus sobrenatural e que nós somos filhos à imagem e semelhança do Senhor, nós não andaremos mais de uma forma natural, mas nós viveremos de uma forma sobrenatural, porque essa é a palavra do Senhor para nós. Aonde vocês pisarem, ali será seu por herança. Aonde vocês imporem as mãos, ali haverá cura. Mas para isso precisa haver um posicionamento da minha e da sua parte. Precisa haver um posicionamento, precisa haver cultivar os dons do Espírito diariamente. Viver na presença de Deus é viver com o amor dos nossos corações voltados aos céus. Quando a presença de Deus se estabelece em pessoas comuns como eu e você, ela muda o ambiente em que nós vivemos. Quando a presença do amor de Deus, ela se estabelece sobre nós, é impossível que um ambiente
de prostituição, um ambiente de destruição não seja mudado, porque nós estamos naquele lugar. Quando nós aceitamos verdadeiramente esse amor a qual o Senhor tem manifesto sobre nós, é impossível que as coisas não mudem à nossa volta. É impossível você se posicionar de uma forma em amor, se posicionar nele, falando: Deus, eu aceito o seu amor, eu aceito a sua presença. Então, Pai, é impossível os ambientes a qual você está não começar a mudar, meu irmão. Então você fala: Léo, mas esse é um fruto do Espírito. É, meu irmão, então você precisa começar a alimentar as pessoas com o fruto que há dentro de você. Você precisa começar a se posicionar e falar: cara, aqui tem um alimento, aqui tem um pão, aqui tem água, aqui tem vinho, aqui tem frutos, para que você possa se alimentar e se saciar. Mas nós precisamos ter um posicionamento e entender que quando nós entramos em um ambiente de amor com os céus, os ambientes naturais que nós entramos se tornam ambientes sobrenaturais. Nós nos tornamos aqueles que recebem a presença de Deus do seu reino. E isso que nos capacita a demonstrar o amor de Deus e a manifestar o seu reino nessa terra. Uma das coisas que nós sempre falamos, que nós sempre profetizamos, é que esse ambiente não é um ambiente simplesmente de reunião, mas esse é um ambiente de envio. Esse é um ambiente de envio. A gente vem se alimentar para que a gente possa alimentar outras pessoas. A gente vem ouvir aquilo que o Senhor está falando, mas para que o amor do Senhor ele seja manifesto através das nossas vidas. Aprender a receber a presença é a chave para andar no sobrenatural de Deus. Essa é a chave para a gente aprender a andar no sobrenatural. Nós precisamos aprender a receber a presença do Senhor. Ouvir o fluir do Senhor, ouvir o Senhor falar, ouvir o Senhor se manifestar, ouvir a voz do Espírito falando: filho, vá por aqui, filho, faça isso, filho, se manifeste dessa forma. Mas às vezes a gente para, a gente se bloqueia, a gente fala: meu Deus do céu, se eu for andar dessa forma, eu vou ser envergonhado. Se eu for andar dessa forma, as pessoas irão zombar de mim. Se eu for andar dessa forma, cara, se preocupe com aquilo que o Senhor está falando de você, não que a multidão está falando a seu respeito. Jesus, quando passava pela cidade, existia um cego que estava à beira do caminho, e aquele cego no meio da multidão, ele pergunta: cara, quem está passando? Por que esse barulho? E as pessoas falam: é Jesus, o Nazareno. Quem lembra dessa história? É Jesus, o Nazareno. Então, ele começa a gritar desesperadamente: Jesus, tem compaixão de mim. E o que as pessoas falavam para ele? Alguém lembra? Cala a boca, cego. Cala a boca, cego. Fica quieto. Tira esse cara do meio do caminho, ele está atrapalhando. Enquanto mais aquelas pessoas tentavam calar aquela voz, mais ele gritava e tinha um posicionamento de se arriscar. Mais ele se arriscava na zona de milagre. Até que ele se arriscou tanto que o milagre chegou até ele. O Senhor vem, toca sobre ele e fala: vai, cara, você está curado. Agora vai. E ele sai glorificando e adorando a Deus. Porque ele não se permitiu simplesmente ouvir uma multidão, mas ele se permitiu, ele entendeu, ele recebeu: opa, o Senhor está passando aqui, cara, algo está acontecendo, algo está se manifestando, então eu preciso se manifestar de uma forma diferente, para que o reino de Deus se manifeste sobre mim, através de mim. E nós muitas vezes nós fingimos estar calados, para não se manifestarmos como filhos, porque nós paramos e nós falamos: cara, o que os outros vão pensar? Para com isso, meu irmão. Comece a gerar uma inconformidade dentro do seu coração e viver segundo as promessas do Senhor. Ative essa chave. Aprenda a receber a presença do Senhor para você andar do sobrenatural de Deus. Aprenda a receber essa presença. Aprenda a receber essa unção. Essa unção, ela está disposta e disponível para os discípulos de Cristo. E como nós acabamos de levantar, eu sou um discípulo. Então eu preciso gerar curas através da minha vida. Eu preciso gerar milagres. Eu preciso fazer sinais acontecer. Eu preciso fluir nos dons do Espírito. Os dons do Espírito são
palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a fé, o dom de cura, a operação de milagres, as profecias, os discernimentos espirituais, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Nós precisamos ativar tudo isso em nós, caminharmos pelos dons do Espírito, para que cidades sejam transformadas. Nós não podemos se calar como igreja. O mundo tem tentado calar a igreja. O mundo tem tentado fechar as portas da igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Porque eu e você iremos se posicionar, amém? Nós precisamos andar dessa forma. O mundo só tem voz aonde a igreja se calou. O mundo só tem voz porque eu e você estamos calados muitas vezes. A sua empresa só está uma bagunça porque você está calado. O seu casamento só está destruído porque você está calado. Você precisa entender. Abra sua boca como filho de Deus e comece a decretar. Comece a se manifestar como filho amado, que sente as dores do Pai e fala: Pai, quais são as suas dores? Quais são os seus sonhos? Que eu vou sonhar eles. Eu vou fazer isso acontecer, Pai. Eu não estou falando aqui para você parar de sonhar os seus planos e projetos, tá? Não entenda isso. Eu não estou falando aqui para você abandonar tudo que você tem sonhado para a sua vida. Você fala: cara, o pastor Léo falou que é para mim abandonar os meus sonhos e viver somente a vontade do Senhor, viver somente os planos do Senhor. Cara, sonhe, ouse sonhar, cara, ouse sonhar, mas sonhe buscando a vontade de Deus sobre a sua vida. Ouse buscar a vontade de Deus, busque a presença do Senhor, falando: Jesus, eu vou andar no Espírito. Por isso os meus sonhos precisam estar alinhados com a sua vontade, Pai. Isso é da sua vontade? Sim, glória a Deus. Isso é da sua vontade? Não. Então eu vou arrancar, Senhor. Fala comigo, Jesus. Nós precisamos entender isso. Caminhar nos dons é discernir os tempos, é viver em fé, é viver em palavras proféticas, palavras de sabedoria, é se mover em cura, se mover em ousadia, para que aqueles que estão à nossa volta não sintam falta de nada, porque aonde o evangelho chega, não existe falta de nada, meu irmão. Se nós pegarmos Coríntios ali, primeira igreja, nós vamos ver que aonde os discípulos chegavam, aonde a igreja chegava, aqueles ambientes eram totalmente transformados, e ali havia o sobrenatural do Senhor se manifestando, ali havia abastança de tudo, ali não havia falta de nada, porque o reino de Deus tinha chegado sobre aquela cidade, o reino de Deus tinha se manifestado sobre aquele lugar. Então por isso o Senhor estava se movendo. Se nós queremos ver uma cidade transformada, nós precisamos se posicionar como homens e filhos de Deus, falando: Deus, eu estou disposto a andar pelo Espírito, eu estou disposto a cumprir o seu chamado. Paulo escreveu em Tessalonicenses 1:5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabes que tipo de homens fomos entre vós, por vossa causa. Paulo está falando: cara, não se trata simplesmente de falar, se trata de se posicionar. Não se trata simplesmente de ter uma fala bonita, uma fala ética. Se trata de você assumir os seus riscos e se manifestar em poder aonde você está. O meu desejo nessa noite, a minha oração nessa noite, é que você saia daqui inconformado com o ambiente que você vive, com a vida que você está vivendo, e fala: Deus, a partir de hoje eu não vou mais ser raso, a partir de hoje eu não vou mais ser natural, mas a partir de hoje eu vou andar no sobrenatural todos os dias, eu vou pisar no sobrenatural, eu vou pisar sobre as águas, eu vou tocar nos enfermos, eu vou tocar no leproso, eu vou tocar na pessoa que está com Covid, eu vou tocar no cego, eu vou tocar no manco, e ele vai levantar, ele vai ser curado, ele vai ser sarado. Essa é a minha oração, para que o Senhor te tire de uma zona de conforto nesse tempo,
e você ande no sobrenatural, e você se arrisque por amor a Ele, porque Ele se arriscou e se deu por amor por você. Paulo está falando, não seja somente em palavras, mas seja em poder. Quem convence em palavras, meu irmão, está muitas vezes querendo ditar a sua vida. Nós vemos uma igreja sendo apertada, nós vemos nós como homem sendo apertado muitas vezes, porque governantes estão querendo nos aprisionar, governando as nossas vidas, falando, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque senão você vai preso, porque senão você vai tomar multa. Os caras estão querendo dominar a nossa vida, mas nós, com o amor e o poder do Senhor, nós não se calaremos. Mais vale obedecer ao Senhor do que aos homens. Mais vale obedecer à palavra de Deus do que aos homens. Então nós precisamos se portar aonde o poder vai ser fluir de nós, aonde o poder vai ser transbordado de nós, e o Senhor vai se manifestar e se glorificar através das nossas vidas. Não é nada sobre nós, mas é tudo sobre Ele. Não é nada sobre o Léo, mas é tudo sobre o Senhor. Nós precisamos entender isso. Mateus 10:1 vai dizer assim: e Ele chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder contra espíritos imundos, para expulsarem e curarem toda espécie de doença e toda espécie de enfermidades. Então quer dizer, você já está autorizado a impor as suas mãos sobre as pessoas e gerar cura sobre elas. Você já está autorizado a chegar como um filho de Deus, como um homem de Deus, se posicionando e falando, cara, eu declaro que você levante nesse exato momento dessa cadeira de roda. Eu declaro que essa enfermidade, ela sai agora em nome de Jesus. Eu declaro, nós precisamos ter esse posicionamento, porque esse é o mandamento ao qual o Senhor liberou sobre nós. Não é simplesmente mais um texto, mas é uma palavra do mestre que falou, vocês têm autoridades para tocar enfermos, expulsar demônios, curar e libertar. Essa é a palavra do Senhor sobre nós. Nós precisamos ateitar essas palavras. Mas muitas vezes nós olhamos e falamos, cara, essa palavra é para cura, para mim curar as pessoas. Mas cara, eu sou tão incapaz. Eu já orei por pessoas e as pessoas não foram curadas. Meu Deus do céu, o que aquele cara pensou de mim? Quem já passou por isso? Você orar por uma pessoa, cara, deixa eu orar por você. Talvez você está sofrendo, posso orar? Cara, pode. Você vai lá, ora com toda a fé, cara, com todo amor, com toda a compaixão. E aí, está sentindo alguma coisa? Não, cara. Deixa eu orar mais uma vez. Aconteceu alguma coisa? Nada. Mais uma vez. Nada. Ah, então tá bom, cara, Jesus te ama. Sabe, você sai frustrado, cara, falando, meu Deus do céu, cara. Esse cara vai achar que eu não sou crente, esse cara vai achar que eu sou louco. Mas, cara, enquanto mais você ativa, mais você pratica, mais o Senhor vai se glorificando através da sua vida, mais o Senhor vai te trazendo ativação, mais o Senhor vai liberando poder sobre você, porque mesmo com medo, mesmo com críticas, você está ali, cara, eu vou orar e essa pessoa ela vai levantar, eu vou orar e essa pessoa ela vai se manifestar, essa pessoa ela vai levantar, ela vai sair por aqui, ela vai liberar o amor de Jesus para todas as nações. E você vai e ora e nada acontece, fala, meu Deus do céu, Jesus. Mas enquanto mais nós oramos, o Senhor está falando, vai, cara, é isso que eu te mandei você fazer, é isso que eu mandei você fazer, não pare, eu estou se agradando, as pessoas estão te criticando, o mundo está te criticando, mas eu não, eu estou te apoiando, eu estou te incentivando, então vá, não pare, não tenha medo, não seja covarde, eu não te dei um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, então vá, toque nos enfermos, toque nos leprosos e não se amedronte, leve o reino de Deus até elas. Entenda, meu irmão, você é um encontro ambulante com a poderosa e viva presença de Deus. Você é um encontro ambulante com a poderosa e viva presença de Deus. Você precisa entender essa realidade. Se você está vivendo num ambiente como esse, você está sendo comissionado a levar o evangelho e o amor do Senhor aonde você for. A minha oração nessa noite é para que você saia daqui curado. A minha oração nessa noite é para que você saia daqui ativado. E que você nunca mais seja o mesmo. Que você seja um inconformado com o nível raso. Mas que você decida se aprofundar em conhecer a Ele. Que você decida se aprofundar em receber a Ele. Para que o sobrenatural de Deus
flua através da sua vida. Se coloca de pé, para parecer que está acabando, por favor. Oh, Jesus. Lucas 12 vai nos dizer o seguinte. Lucas 12, verso 11 e 12. E quando eles vos conduzirem às sinagogas, ou aos magistrados e aos poderosos, não cuideis de como ou que respondereis, ou que direis, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que você deve dizer. Talvez você está aí no seu lugar falando: Deus, eu estou entendendo que eu preciso impor as mãos sobre aquele enfermo, mas o que eu vou falar? Eu estou entendendo que eu preciso tocar sobre aquele leproso, mas o que eu vou falar para ele? Eu estou entendendo que eu preciso me manifestar de uma forma nova, mas o que eu vou falar? O Senhor te fala: não se preocupe com o que você vai falar, pois o Espírito Santo te dará a sabedoria necessária para que você se manifeste em amor. O Espírito Santo te auxilia.